Um dia encontrei uma pessoa da juventude na rua que estava um pouco distante da palavra e da comunhão com os irmãos. Eu falei, olha, tinha uma certa liberdade com ela. Eu falei, olha, você não precisa nem me falar que você está distante da comunhão, é só olhar para você. Em silêncio se percebe que você se distanciou da palavra de Deus. O pecado vai tirando tudo que nos cobria e nos deixa nus, nos deixa expostos, nos deixa vulneráveis, nos deixa à mercê de qualquer um. E aí falta sabedoria nossa e sabedoria de quem vê a nossa nudez. E é sobre isso que nós vamos conversar. Na nudez do pai, o Cã consegue ver o que nunca tinha visto do pai. Nunca. Então, quando ele tem aquela visão, ele está quebrando um monte de protocolo cultural. E eu quero aqui agora entrar rapidamente em um tópico que para alguns é questionável, sobre o fato de talvez o Cã ter feito algo com Noé além de olhar. E nós temos argumento bíblico para entender que ele foi tolo. Ele foi tolo, ele não foi sábio. Mas a tolice dele foi em ver o pai nu e expor a nudez do pai. E a Bíblia nos mostra isso, principalmente quando eu começo a ler a própria Bíblia, porque alguns sugerem que Cã abusou do pai, mas isso não faz sentido. Não existe nada que implique em um ato além do visual. Não é verdade isso, porque no verso 22 aqui, quando nós lemos, nudez em hebraico, no original é ervá, vem acompanhado de ra'á, que significa contemplar. Então a expressão é viu a nudez. Os irmãos do Cã voltam de costa. Não faz sentido voltar de costa para não abusar do pai. Faz sentido voltar de costa para não contemplar a nudez do pai, porque isso era um pecado cultural. Isso era um pecado que poderia resultar em morte de quem contemplasse a nudez dos pais. Então um não tem sabedoria, os outros têm sabedoria, eles voltam de costa. E o verbo aqui, tanto o verbo, o ervá, quanto o substantivo ra'á, dizem respeito a ver e contemplar. Em Levítico, quando está falando sobre nudez no original, que é lá em Levítico descrito como galar, em Levítico, nudez está escrito galar porque diz respeito a descobrir, aí já é algo além de contemplar. Então, no original, não existe a hipótese de que Cã fez algo além de ver o pai. Mas já foi uma falta de sabedoria enorme. Já foi uma falta de sabedoria grotesca. Aí você deve perguntar assim, tá bom, então o que está envolvido nisso? Está envolvido falta de ética, está envolvido falta de respeito, está envolvido falta de senso, está envolvido falta de sabedoria e está envolvido uma falta de coletividade. Porque o Cã sabia que qualquer maldição que o atingisse, atingiria as gerações depois dele. Da mesma forma que as bênçãos que o atingisse, atingiria as gerações depois dele. Segunda lição de sabedoria: pecado nunca é singular, sempre é plural. Você nunca vai pecar sozinho, esquece isso. Sempre que você pecar, você vai prejudicar alguém. Pode não ser agora, mas vai ser em algum momento. Não pensa que em algum momento vai dar problema. Até uma multa que você toma sozinho, às vezes prejudica a sua família. Você acelerou. Você passou do sinal vermelho, mas aquela conta chegou na sua casa. E às vezes teve que juntar a renda de 2 pessoas para pagar a sua falta de responsabilidade. Tem muita coisa que às vezes nós não conseguimos entender.
Tem muita coisa que nós achamos que termina em nós. Às vezes você acha que o pecado silencioso que você faz dentro do seu quarto, ele é menos destruidor, porque é só você. Mas entenda, nunca é só você. Aquilo está drenando sua energia para você entregar para sua família, está drenando sua energia para você entregar para o seu cônjuge, está drenando energia para você trabalhar. Então o que você faz em silêncio também afeta o coletivo de forma pública. Então nunca se esqueça que o pecado nunca termina em você, ele vai alcançar outras pessoas ligadas a você. Leve isso para o seu ano. Pense 1000 vezes antes de pecar. Eu sou mineiro. Tem algo que eu ainda não sei se acontece no Rio de Janeiro. Mas eu sei que acontece em Minas Gerais muito. Ainda que eu seja de Belo Horizonte, que é uma cidade maior, cidade grande, eu fui pastor numa cidade pequena, muito tempo. 3 anos eu pastoreei uma igreja no interior. E sabe o que eu reparei lá? Que às vezes as pessoas, elas herdam os erros das outras. A pessoa herdou a guerra que o pai dela teve com alguém. E aquela luta vai passando de geração em geração. Você chega para aquela pessoa e fala assim, por que você não gosta dele? Eu não gosto dele porque o pai dele enganou o pai do meu pai, comprando um cavalo mais barato e falou que ia pagar tal dia, não pagou até hoje. Fala assim, é mesmo? Vão lá resolver? Não, não tem jeito não, isso foi em 1970. Mas alguém errou lá, e alguém não teve sabedoria para falar assim, opa, peraí, eu não vou herdar a guerra que não é minha. Eu não vou pagar pelo erro dos outros. E às vezes a pessoa, ela odeia alguém sem saber que odeia. Ela herda uma luta que ela não sabe nem se é legítima. Nós precisamos de sabedoria para lutar a luta certa, pelo tempo certo, pelo motivo certo. Nós erramos muito por isso. Às vezes nós chegamos num lugar novo, igual quando eu cheguei aqui na Atitude. Ia perguntar uma coisa para uma coisa para outra, uma coisa para outra. Eu falei, opa, peraí, estou perguntando para as pessoas erradas. Eu tenho que perguntar às pessoas certas, porque as perguntas erradas, feitas para as pessoas erradas, nunca vão trazer respostas certas. Nunca se esqueça disso, irmão. É impossível uma pessoa errada responder uma pergunta errada da forma certa. Falta de sabedoria.